E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, vamos aqui falar, em idolatria. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, para nos ajudar. A gente já está chegando aí praticamente aos 3.000 inscritos, Já estamos em 2.800 e pouco, quase 2.900, e a gente conta com a ajuda do pessoal aí, Se você está no canal, está gostando do conteúdo, está participando aí dos comentários e por acaso esqueceu de se inscrever, se inscreva para dar mais relevância a esse nosso trabalho. Ative também o sininho das notificações para estar sempre recebendo novos conteúdos. E se quiser ser membro, nós estamos aí com o clube de membros aberto. Quem quiser nos ajudar a contribuir com o canal aí, em breve a gente vai fazer também conteúdos aí mais exclusivos para membros. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a tal da idolatria, Elvis não morreu. Elvis, aquele grande artista, ele parece ser eterno, no seu legado, naquilo que ele deixou, naquilo que ele criou. Porque o Elvis Presley, ele criou um estilo de música, de dança sensual que ainda não existia. Estou aqui com o meu cafezinho, Cafezinho com chocolate. Aqui tem açúcar mascavo, mel. Muito bom, Agora é cedinho, acho que já são umas 6 horas da manhã. Dormi bastante, acordei revigorado. Eu fico na cama, cara, se me deixar, eu fico na cama direto, mas chega uma hora em que seu próprio corpo, já tá saturado de tanto dormir. Aí, é isso que eu sempre tento passar aqui, É importante, principalmente para quem tem essa depressão existencial, como nós temos, como nós nihilistas, livres pensadores, pessoas da mente, Sua mente, de tanto pensar, de tanto, avaliar, criticar, pensar na vida, pensar no que é a vida, na falta de sentido, isso causa um estresse mental, Então você precisa, claro, aprender a lidar com isso. E não tem coisa melhor do que dormir. Quando você dorme, você limpa, você areja o seu cérebro. Isso já foi provado cientificamente. Doenças como Alzheimer, por exemplo, causa perda de memória. Doença como Parkinson, que causa vários transtornos neurológicos. Tudo já foi demonstrado que tem associação com certos elementos no cérebro que não deviam estar lá, São elementos que são como se fosse uma sujeira entre os neurônios, entre as sinapses dos neurônios, um acúmulo, de sujeira. Que o bom sono, um sono profundo, ele faz essa limpeza do cérebro. Então é importante para você se manter bem, mentalmente bem, dormir bem. É importante falar nisso, Então, até mesmo para nós termos essa lucidez, eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito corrido, onde as pessoas só querem saber de se dar bem. Como eu sempre falo, esse assunto aqui hoje é idolatria, A religião está aí, que a religião é idolatria. A religião está aí para propagar essa ideia de prosperidade, de que você tem que buscar felicidade. E nós aqui somos inimigos da felicidade. Que a felicidade já se mostrou algo ineficiente na vida humana. Porque felicidade, além de ser uma ilusão, felicidade quase sempre depende dos outros. Daí vem a tal da idolatria, Porque você está sempre correndo atrás de alguém para ser feliz. Você não consegue ser feliz sem ostentar. Aí a figura de Elvis Presley que eu falei aqui, É a figura do ápice da ostentação, Aquelas roupas, aquele tipo de dança sensual. O Elvis, ele movimentava muito a pelvis, Que é essa região onde estão as genitálias. Então as garotas ficavam loucas, Ele criou esse estilo sexual, sensual de cantar e de dançar.
onde as meninas simplesmente piravam, né? Porra, é só um homem, né? Mas a mente, quando ela não está desenvolvida, a mente, quando ela é infantil, ela não vê pessoas, sabe? Ela não consegue ver pessoas, ela vê deuses. A mente infantil tem essa característica, por ser infantil, por ser simbólica. É uma mente que vive meio no mundo dos sonhos, da fantasia. No mundo da criança, cachorrinho fala, gatinho fala, ursinho fala, né? E olha que muitos desses animais podem ser extremamente perigosos, né? Como o urso. Ou um cachorro selvagem, né? Aí o leãozinho fala, né? Ó, que animal perigoso. Macaquinho fala, que é animais perigosos, animais selvagens. Então, na mente infantil da humanidade, porque a humanidade ainda tem uma mentalidade infantil, se a gente for falar em termos de psicologia social, em termos de psicologia das massas, as massas sempre são ignorantes, as massas sempre são comandadas, o gado, né? A manada, sempre é jogada para lá, para cá, que é isso que é feito com a criança. E essas crianças, né? Crianças grandes, esses adultos infantiloides, religiosos, né? Gente religiosa tem toda parte. Como eu costumo dizer, a gente tem que quebrar esse paradigma de que religião é só religião institucionalizada. A gente tem que quebrar esse paradigma que religião é só ter fé em Deus, ter fé em santos, praticar algum tipo de rito religioso. Religião não é só isso. Religião é sempre que você desce, né, ou se mantém, né, no estado mental infantil, onde a fantasia te domina e onde você não consegue ver a realidade. Isso sempre é religião. Porque religião, né, na sua etimologia, tem a ver com religare, tem a ver com se reconectar, né, com algo superior. Então isso é coisa de criança, né? Isso é uma fantasia, porque não existe nada superior. Não existe Deus. Né? Se você for usar a palavra religare ou religião no sentido de se conectar com o seu eu interior mais supremo, né? Mais elevado, que é a sua racionalidade, aí sim seria a verdadeira religiosidade. Não tem nada a ver com algo externo, não tem nada a ver com rituais, não tem nada a ver com depender de uma instituição. O engraçado é que a própria palavra, né, a própria religião fala, Deus não habita em a própria religião, a palavra bíblica, né, fala, Deus não habita em templos de pedra. E as pessoas estão sempre nos templos de pedra atrás de Deus, né? Correndo sempre atrás do sol, né, que é Deus. Deus, a maior representação de Deus no mundo é o sol, né? Por isso existem os mitos solares como Jesus, né? Você vê que Jesus, Mitra, Jesus é sempre representado com uma auréola, os anjos têm auréola em torno da cabeça. Isso representa o sol, né? A iluminação do sol. A palavra iluminação também tem a ver, luz, tudo tem a ver com o sol. Nesse planeta aqui, quem nos dá a vida é o sol. Então é o maior símbolo de Deus, né? O sol. Como eu falei, Mitra, ele tinha... Mitra, né, foi um deus, né, reverenciado na antiguidade pelos romanos, que era muito parecido com Jesus. Era o mitraísmo. Né? E aí depois se construiu, né, o imperador Constantino deu um up, né, na religião cristã e pegou elementos de Mitra, que era comemorado, né, 25 de dezembro, 24, 25 de dezembro. Nada disso está na Bíblia. Né? Isso foi uma coisa construída em cima de mitos antigos. Né? Jesus é totalmente plagiado. Né? Jesus tem referências em Siddhartha Gautama, em Mitra, tem referências até em Horus, né? Horus que era o deus lá do Egito, que também tem muitas características parecidas com Jesus. Então, não é novidade nenhuma o cristianismo. Né? O cristianismo só é novidade para quem nunca estudou história. O cristianismo só é novidade para quem nunca estudou a antiguidade. Então, Cristo, né, também é um ser altamente sexualizado, é um homem, né, colocado numa cruz, no madeiro, que a cruz ela é uma representação sexual de cruzamento. Né? A palavra cruzamento
é uma palavra que refere a sexo, né? Cruzar, a gente se refere a isso quando fala de animais, né? Cruzamento de espécies. E a cruz tem esse elemento ereto, né? Como se fosse o pênis, que é o elemento masculino positivo, e o elemento feminino na horizontal, que é o negativo. Então a cruz é um símbolo altamente erotizado, sexualizado, e se coloca Jesus pelado numa cruz, né? Seminu numa cruz, sofrendo, né? Cheio de sangue, que também remete ao sangue menstrual, ao sacrifício. Jesus te dá uma nova vida, isso remete também a uma gravidez. O que é uma nova vida no mundo físico, se não uma gravidez, né? Então, tem todos esses elementos. Jesus é sempre demonstrado nas artes sacras como afeminado, né? Como andrógeno, meio homem, meio mulher. Mesma coisa que as representações indianas de Krishna, sempre aquela coisa meio afeminada, meio dualista, né? Você olha, você vê uma coisa que não se define entre homem e mulher. Então a androgenia, né? Que é essas características masculinas e femininas num elemento só, né? Num ser só, sempre é característica das religiões, das representações artísticas. Por quê? Porque sempre tem a questão da sexualidade. E sexualidade leva à idolatria. Né? Quando um cachorro está correndo atrás de uma cadela por causa do cheiro, né? Por causa dos feromônios, por causa do cio, é uma idolatria. Né? O cão está correndo atrás da cadela, né? Idolatra a cadela, quer possuir a cadela. Na simbologia religiosa, né? É como se fosse uma busca. Na simbologia religiosa e na idolatria, né, de uma forma geral. É uma busca pelo outro, como se fosse um cio. Né? É uma busca por possuir e ser possuído. No caso da religião, o indivíduo que está buscando Jesus, no fundo, ele é feminino. Sempre, a idolatria sempre parte do aspecto feminino. Né? O príncipe é idolatrado pela princesa. Também vice-versa, né? A princesa idolatra o príncipe e o príncipe idolatra a princesa. Mas, de uma forma simbólica, né, o príncipe é que é idolatrado. Porque a fêmea que está atrás do cavaleiro branco, do príncipe encantado, não é isso? É a busca do feminino por um macho reprodutor. É a busca do feminino na natureza humana. Né? Porque na natureza animal, isso se inverte. Na natureza animal é a busca do macho pela fêmea para procriar. Praticamente para estuprar, né? Vence pelo cansaço. E no mundo humano a coisa meio que inverteu, né? É a busca de uma fêmea por um macho. É o contrário. Fêmea que eu digo, aspecto feminino, energia feminina. É por isso que o idólatra ele é sempre feminino. É por isso que o fiel ele é sempre feminino. Ele está atrás do príncipe, não é? Já reparou que o cristão está atrás de Jesus? O cristão idolatra Jesus como se Jesus fosse um Elvis Presley para as mulheres. Né? Jesus está lá no palco dançando, balançando a pelvis, né? O pau, e as mulheres ficam loucas. É por isso que o título aqui hoje é Elvis não morreu. Porque não morreu mesmo. O que ele deixou aí, né? O que ele criou, está aí até hoje, que é a sexualidade em todo tipo de entretenimento. E a música, a gente tem que tomar muito cuidado com a música. A música é uma coisa que pode ser usada para o bem e para o mal. A música de hoje é contaminada com emotividade, claro, né? Porque a música sempre remete ao nosso aspecto emocional. Vai ser muito difícil ouvir uma música racional. Né? Tudo bem, tem letras que são mais racionais, né? Mas a música em si, ela remete a algo emocional, ela te atinge pela emoção. Então você tem que tomar muito cuidado com a música. Porque a música, ela te manipula. Então, por isso que nas igrejas sempre tem música. Tem que ter música, né? Para te comover, para te colocar num certo estado. A música apela pro seu lado de fantasia, a música apela pro seu lado, a música é sedutora, ela mexe com o corpo, ela faz você dançar, né? É uma coisa muito sensual, né? Muitos animais na natureza têm a dança, né? O pavão, aquela dança, né? Muitos animais têm a dança como um componente prévio ao sexo, né? Um componente que é uma preparação. As próprias danças em ambientes, como são os inferninhos, como são as boates, né? Como são as casas da luz vermelha. Sempre tem lá a mulher dançando, né? Sensualmente, para criar um clima, né? Tem aquela cena clássica da mulher dançando numa pista e os homens colocando dinheiro, né? Na calcinha dessa mulher. E também tem os clubes das mulheres, né? Eu não sei se isso ainda existe hoje, acredito que exista, né? Onde as mulheres também, os homens ficam dançando sensualmente e as mulheres ficam loucas, despedidas de solteira, esse tipo de coisa. Então,
Cara, a gente tem que entender, Elvis não morreu, a idolatria continua aí, as religiões utilizam de música para seduzir. O homem que está lá em cima, no palco, né? No show da fé, fazendo o show da fé, ele representa ali o aspecto masculino. Por isso que a maioria dos pastores são homens, né? E as religiões mais tradicionais não aceitam pastoras. A Igreja Católica não aceita que freiras celebrem, né, missas. Por quê? Porque o elemento masculino, sensual, sedutor, tem que estar lá. A autoridade está no masculino, né? Dentro desse patriarcalismo, dentro do que Elvis deixou, né? Elvis deixou um legado de sensualidade, de música e de dança que está aí até hoje. A maioria das religiões usam música. Acho que todas as religiões usam música. E na política também a música, existe muita idolatria na política, né? Quando as pessoas sobem lá no púlpito, sobem lá no palco para dar aquele show, né? Para fazer um discurso. O discurso político é esperado pelos fanáticos, né? E as pessoas vestem a camisa e tem, geralmente, quando tem campanha política, tem a musiquinha do político, né? Musiquinha do partido, o slogan, tudo isso, né? E o cara é idolatrado em cima de carro de som. Elvis não morreu. E isso acontece também nas relações amorosas, né? É um idolatrando o outro. Cuidado, você tem que observar se você não está agindo de uma forma submissa, né? A paixão pelo outro, a idolatria pelo outro, tudo isso envolve sexualidade, tudo isso envolve o aspecto emocional. Elvis não morreu, né? A ostentação, né? Os artistas da mídia que ostentam, né? Você vê no palco, eles são sempre muito bonitos, eles fazem todo tipo de procedimento estético, o aspecto visual do artista para seduzir o seu público, para seduzir os seus fãs, os fanáticos, gente que fica semanas acampado para ver um show, sabe? Gente que é capaz de acampar para poder chegar mais perto, para garantir um lugar, né, num show ali na frente do palco para ver o seu Deus, a sua deusa. Isso é um aspecto feminino do ser humano. Toda vez que o ser humano está buscando o príncipe encantado, como na religião, toda vez que o ser humano diz, eu não posso viver sem Jesus, eu não posso viver, esse artista é tudo para mim, essas crianças chorando para encostar em Neymar, é um cara que só joga bola, só isso. Eu costumo dizer, né, um bombeiro militar, ele salva a vida praticamente todos os dias. Todos os dias que ele está de serviço, ele está salvando uma vida. Ou vidas, né? Os bombeiros também salvam vidas nas praias. Quanta gente não teria morrido se não fossem esses guerreiros aí, esses homens que salvam vidas todos os dias. Ganham uma miséria, né? E o cara chuta uma bola num gol e fica milionário como Neymar. Então, herói, né? É chamado de herói, né? Para mim, herói é quem salva vidas, quem se dedica a uma atividade que salve vidas, né? Agora, o cara que chuta a bola num gol, cara, esses caras é que são heróis. São idolatrados pelas crianças. Entende? Então, Elvis não morreu, né? Elvis continua vivo, com aquela dança sensual, requebrando, né? Tudo fantasiado, tipo um pavão. Todo colorido, né? Rebolando, movimentando a pelvis para frente e para trás, né? E as mulheres doidas, né? Por mulheres entendam seres femininos, fiéis, fãs, fanáticos, cristãos, toda a sorte de idólatras, de homens, né? Na política, na religião, né, no entretenimento, né, artistas, gente que acompanha celebridades, gente que não consegue ver gente que olha e vê deuses. Isso sim é imaturidade, isso sim é uma mente infantil que está vivendo um mundo de fantasia, né? Porque todos esses que eu citei, né, todos esses líderes, seja dentro da mídia, né, de entretenimento, os artistas, a música, a religião, a política, todos esses líderes são homens comuns, que deveriam ser respeitados apenas pelo trabalho que fazem, né? Ou pelo talento que têm. Não sou contra admirar, respeitar o talento, respeitar um bom profissional, respeitar um político que tem uma história política digna, decente. Tudo bem, respeito é uma coisa. Agora, idolatria,
É porque Elvis não morreu. Não é à toa que tem até hoje fanáticos por Elvis Presley, né? Eu acho muito bacana, né? A música do Elvis, o estilo do Elvis, realmente marcou uma época, é uma coisa atemporal, né? Como eu falei, Elvis não morreu, é o título aqui do vídeo. Admiro o artista, admiro o que ele criou, né? A criatividade, mas idolatrar jamais. Sabe? Seguir jamais. Jamais ser um fã, um fanático. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E vou pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, nos dê o seu like e, se quiser, seja membro do nosso canal. Fui!